Olá! Você acreditou quando alguém te disse que genética era difícil? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos mudar os seus conceitos. É isso daí, pessoal! Estamos aqui para mais uma super aula de biologia e eu estava aguardando esse momento porque é um momento muito especial para você aprender genética. Vamos lá então, gente? Então é isso daí. Nós vamos trabalhar com as leis de Mendel. Mendel foi o cientista que desenvolveu os conceitos em relação à genética da hereditariedade. Gregor Mendel era um monge austríaco que, em 1866, estudando as ervilhas, publicou o seu trabalho sobre hereditariedade. Esse trabalho ficou um tempo esquecido, mas depois William Bateson usou pela primeira vez o termo genética em 1905. E até hoje nós utilizamos então os conceitos desenvolvidos por Mendel. Mas por que Mendel escolheu as ervilhas? Bom, aqui nós temos que pensar o seguinte: Mendel não era cientista, ele era um monge. Ele só tinha muita curiosidade em relação às espécies e ele começou a observar por que existiam tantas variedades, por que existiam folhas diferentes, flores diferentes, e ele optou estudar a ervilha da espécie Pisum sativum, a chamada ervilha de cheiro. Você sabe por quê? Olha bem, é de fácil cultivo. É muito simples cultivar ervilha, ainda mais quando não é em larga escala. Produz muita semente, então é muito fácil de você conseguir produzi-la. A flor é hermafrodita e se reproduz por autofecundação. Isso significa que a flor é bem fechadinha e ela impede que insetos, o vento, a água acabem atrapalhando na hora de você fazer o experimento. E pode-se conseguir fecundação cruzada, ou seja, o próprio Mendel podia, através de uma estrutura semelhante ao cotonete, fecundar as flores utilizando as características que ele queria. Primeira lei de Mendel, ou monohibridismo. A primeira lei de Mendel é chamada de monohibridismo pelo seguinte: olha, lembra comigo, mono quer dizer um, híbrido, mistura, apenas uma mistura. Por quê? Porque Mendel trabalhava com apenas uma característica, ou é a cor, ou é a forma. Então, nos seus primeiros experimentos, ele deu o nome de monohibridismo. Hoje a gente também pode conhecê-la por lei da dominância completa. E ela dizia o seguinte: cada característica é determinada por dois fatores, genes alelos, que se separam na formação dos gametas. Cada gameta só recebe um fator. Bom, aqui, gente, nós temos que lembrar do nosso vídeo passado, onde nós falamos sobre o conceito de genes, que na época Mendel não conhecia a genética. As descobertas da genética vieram muito depois de Mendel. Então Mendel chamava aquilo que ele não conhecia, que era transmitido de pai para filho, de fatores. Hoje sim, nós chamamos de genes e alelos. Como foi o experimento de Mendel, então? Então, a primeira coisa que Mendel fez foi escolher uma característica para ser estudada. Ele poderia optar por várias características, mas ele optou pela semente da ervilha. Mas poderia ter a flor, poderia ter a folha, o caule. Ele optou pela semente, pela quantidade de semente também que se originava. E ele escolheu a textura da semente, se a semente é lisa ou se a semente é rugosa. Mais tarde, ele veio estudar se a semente podia ser amarela ou verde, ou seja, ele explorou outras características. Mas para iniciar os seus experimentos, então, Mendel pegou uma ervilha com a superfície lisa e outra ervilha com a superfície rugosa. Então a característica era a textura da semente de ervilha. A primeira geração
é a geração P, dos parentais, ou seja, dos pais. Tá bom? Então, observa, ele pegou uma lisa e pegou uma rugosa. Mendel também teve o cuidado, gente, de primeiro cruzar só semente lisa com semente lisa, para ter certeza que não tinha nenhum fator misturado. Depois, rugosa com rugosa, para ter certeza que não tinha fator misturado. Ou seja, ele queria espécimes puras. Ok? E aí, Mendel, então, cruzou ervilha lisa com ervilha rugosa. E na geração F1, que é a primeira geração de filhos, lembra? P é parental dos pais e F1 é a primeira geração de filhos. Mendel obteve 100% das ervilhas com textura lisa. E aí ele já começou a pensar, meu Deus, e para onde foi a rugosa? O próximo passo, então, foi fazer o seguinte, ele pegou os filhos de F1, ou seja, irmão com irmão, que deu 100% lisa, resultado do primeiro cruzamento, ele chamou de geração F1, a primeira geração de filhos, e cruzou então F1 com F1, ou seja, semente lisa com semente lisa, mais derivada daquela semente inicial. E aí, para surpresa de Mendel, na segunda geração, na geração F2, ele teve o reaparecimento da semente rugosa. E ainda ele observou a proporção de 75% de ervilhas lisas para 25% de ervilhas rugosas. Ou seja, uma proporção sempre de 3 do dominante para 1 do recessivo. Tá bom? Em relação ao genótipo, qual é a diferença entre o genótipo e o fenótipo? Só para relembrar, porque nós já vimos bastante isso no vídeo passado. Mas lembra, fenótipo, que nós acabamos de ver aqui, ó, o fenótipo, ele está ligado à aparência. Tá? O genótipo está ligado às letras que representam os genes que estão envolvidos no cruzamento. Então nós temos aqui a semente lisa e a semente rugosa. Como Mendel percebeu que existia a proporção de 3 para 1, de lisa para rugosa, ele então aceitou que a semente lisa era dominante sobre a semente rugosa. E como na geração F1 ele teve só sementes lisas, ele começou então a perceber que os fatores que hoje nós chamamos de genes poderiam ser duplos, porque ele tentou fazer a sua teoria utilizando fatores simples e não dava certo. Mas ele não conhecia a estrutura do DNA, que o DNA é de cadeia dupla. Mas mesmo assim, ele imaginou que os genes, né, os fatores, poderiam ser duplos. E a partir daí, então, ele utilizou a letra R maiúsculo para os dominantes e as letras R minúsculo para o recessivo. Na hora de fazer gameta, lembra, sofre a meiose e divide ao meio. Então, para fazer gameta, você divide ao meio. Essa semente lisa vai ter gametas Rzão, Rzão. Então, todos são Rzão. E a rugosa, Rzinho, Rzinho, vai ter gameta Rzinho. Uma vez cruzado entre si, em F1, o que ele percebeu? Que o Rzão se juntava com o Rzinho e ele dominava o Rzinho. Tá? Ou seja, ele se sobressaía sobre o Rzinho. E aí ele pôde perceber então que agora na geração F1 ele tinha Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. A rugosa não aparecia na geração F1 porque ela era recessiva. Cruzando os dois, né, cruzando a geração F1 entre si, ele pôde observar então que 75% das sementes eram lisas e 25% das sementes eram rugosas. Mas como que se dava essa proporção? Veja, então olha o que ele fez. Ele fez o seguinte, ele colocou a geração F1 Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Esses eram os seres originados de semente lisa com semente rugosa, que agora em F1, né, eram todas lisas, mas elas carregavam escondidinha os genes
da rugosa. E aí ele fez assim, ó, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho. Então o Rzão já foi com os dois. Agora, o Rzinho com o Rzão, tá aqui, a gente sempre põe o maiúsculo primeiro, e o Rzinho, Rzinho, tá aqui. Então, a gente faz aqui tipo uma análise combinatória. O primeiro com o primeiro, o primeiro com o segundo. Depois, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. E depois surgiu um cientista chamado Punnett, que desenvolveu esse quadrinho aqui, essa tabelinha, que é o mesmo desse daqui, só que ela, nas próximas leis, ela facilita bastante o seu aprendizado. Então, como que ele faz? Ele faz o seguinte, ele pega um indivíduo Rzão, Rzinho, e coloca na vertical. Ó, Rzão separado de Rzinho, por quê? Porque é gameta, como se fosse espermatozoide e óvulo. E na horizontal, ele coloca também Rzão, Rzinho, porque o outro também é Rzão, Rzinho. Ele colocou aqui na vertical a fêmea, na horizontal o macho. Poderia ser diferente? Poderia, sem problemas, poderia ficar o macho aqui na vertical e a fêmea na horizontal. Aí olha aqui como é que se faz. O primeiro Rzão com o primeiro Rzão. Rzão, 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 Rzão. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Veja que esse primeiro R já foi com os dois. Agora eu vou para o de baixo. Rzinho, Rzão, tá aqui, Rzão, Rzinho, eu coloco sempre o maiúsculo primeiro. E por último, Rzinho, Rzinho, tá aqui os dois, Rzinho, Rzinho. Observa que o resultado é exatamente igual. Então, qual é o resultado? Então ele teve 25% Rzão, Rzão, olha aqui agora, 50% Rzão, Rzinho e 25% Rzinho, Rzinho. Isso é genótipo. Lembra que no fenótipo nós tivemos a proporção de 3 para 1. No genótipo nós temos 1 para 2 para 1. Agora, então, a gente pode perceber, depois dos cruzamentos feitos, a gente pode perceber com mais clareza, né? Aqui eu tenho o genótipo e o fenótipo ao mesmo tempo. Então, quando é fenótipo, é a aparência. Então, quando eu falar em fenótipo, eu falo em lisa ou rugosa. Então, lisa com rugosa, deu 100% lisa. Pego os filhos, cruzo entre si e tem a proporção de 3 lisa para 1 rugosa. Ou seja, 75% de lisas e 25% de rugosas. Mas, e esse aqui que tem Rzão, Rzinho? Lembra, aonde o Rzão estiver, é ele que domina, ele é o dominante, tá bom? Então, por isso, aonde tem o Rzão, é lisa. Aonde tem os dois Rzinhos, é rugosa. Lembre, gente, que o recessivo, ele só se expressa em dose dupla, e ainda em dose dupla com letrinhas minúsculas, tá bom? E o resultado geral, então? No resultado geral, nós tivemos a proporção fenotípica de aparência, de 75% lisas para 25% rugosas. Proporção de 3 para 1, que é a proporção da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel coloca que sempre que eu cruzar indivíduos homozigoto dominantes com indivíduos homozigotos recessivos para uma determinada característica, eu vou obter em F2 sempre a proporção de 3 do dominante para 1 do recessivo, ou 75% do dominante, que são as lisas, para 25% do recessivo. E a proporção genotípica, aí está falando das letrinhas. Tá? Eu vou ter, então, 25% Rzão, Rzão, 50% Rzão, Rzinho e 25% Rzinho, Rzinho. Lembra? Vou mostrar de novo para você. 25, 50 e 25. Tá bom? Então, não confundir a aparência, que é o fenótipo, com os genes, as letrinhas, que é o genótipo. Beleza? Então é isso, pessoal. Nós vamos parar por aqui agora e na próxima aula nós resolveremos exercícios sobre esse assunto.
E aí a gente vai relembrando tudo isso. Terminou agora? Aproveita, se inscreve se você ainda não se inscreveu, dá um like no canal e já vai direto para o vídeo sobre exercícios da primeira lei de Mendel. Eu te espero lá, tá bom? Eu vou, mas eu volto. Me aguardem. Tchau, pessoal!